Certa manhã compareceu na Justiça do Trabalho um funcionário. Ele dizia que a empresa o tinha demitido por justa causa. E ele só dizia isso: não me deram papel nenhum e eu quero aqui entrar para saber quais são os meus direitos. Nós dissemos a ele assim: olha, se você foi demitido por justa causa, você pode reverter essa justa causa de repente, dependendo das condições que teve. E ele não sabia o porquê que ele tinha sido dispensado. Mas você vai precisar de um profissional. Você pode entrar no Justiça do Trabalho, é um direito seu que te assiste, de entrar sem advogado. Mas, num caso grave desse, a gente aconselha você a procurar um advogado e ele vai te assessorar em tudo, vai te orientar em tudo e ele vai fazer essa inicial aí de acordo com a história que você vai contar para ele. Ele foi, procurou advogado e ele volta depois. Ele volta depois na audiência e com o advogado dele, e a empresa apresenta daí a sua contestação e as suas provas da justa causa. E aí nada mais era do que a empresa filmando ele em ato libidinoso com a outra funcionária, e aí este o motivo da justa causa. Então, claro que a empresa deveria ter dito a ele quais foram esses motivos, evitaria de repente toda essa ação judicial, enfim. Mas eu sou João Eudes Pereira e eu queria falar para você hoje sobre as causas da justa causa nas relações de trabalho. A justa causa, ela provém de algo gravíssimo que o empregado faz com relação à empresa, é uma falta grave, tá? Sobre a dispensa sem justa causa, essa sem culpa do empregado, ela vai receber vários direitos trabalhistas, como o aviso prévio, salário, saldo de salário, 13º proporcional, as férias, o seguro-desemprego, o fundo de garantia, a multa dos 40% do fundo, enfim, vários haveres trabalhistas. E ele tem até 10 dias para pagar, o empregador, 10 dias corridos, tá? Não são 10 dias úteis. Ele tem 10 dias para pagar. Na demissão por justa causa, não é bem assim que funciona. E a gente tem essa pequena diferença de nomenclatura. Dispensa sem justa causa. Dispensa é uma palavra suave, né? E por justa causa é demissão. Demissão por justa causa. Já pensou alguém chegar e falar de um determinado funcionário e dizer assim: fulano foi demitido por justa causa? Isso já macula a imagem do trabalhador, porque já te vem à mente que esse trabalhador acabou fazendo algo que foi nocivo à empresa, e a empresa acabou punindo esse funcionário pelo artigo 482 com a demissão por justa causa. Então, há possibilidade de reversão em juízo? Há, mas o empregado tem que trazer suas provas depois, para que ele possa fazer essa reversão de modo especial, testemunhal e material também, né? Através de vídeo, se tiver, de contatos por WhatsApp, por e-mail, enfim. Nós vamos falar sobre isso mais adiante também. Então, eu queria passar para você agora o que o artigo 482 da CLT fala a respeito da dispensa por justa causa. Então, o artigo 482 da CLT vai dizer que constitui justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. Primeiro de todo essa gana, vamos dizer assim, 14 justificativas para que o empregador possa dispensar o empregado por justa causa. Primeira dessas 14 justificativas, ato de improbidade. A improbidade em si, por si só, ela está ligada ao servidor público. O servidor público, ele tem essa dever de ser né? Ele tem que ser alguém que tem uma lisura grande, alguém que tem uma vida profissional que seja sem mácula. E no ato de improbidade administrativa, não. O que acontece com a improbidade administrativa? É a malícia do funcionário, é a malícia desse servidor. Nós não vamos falar aqui sobre o servidor, que daí já não faz parte da CLT, né? O servidor público, ele já é regido pelo seu estatuto. Dependendo do local onde ele trabalha, ele tem o seu estatuto próprio. Mas na CLT, ele traz essa nomenclatura da improbidade, que é algo público, mas que veio para a parte seletista.
Então, essa malícia, essa desonestidade desse funcionário público, ela está ligada a uma ação ou omissão dele que vai ser prejudicial à empresa. É uma ilicitude sua em virtude desse cargo que ele ocupa, tá? Ele pode ser um roubo, de repente, pode ser um ato de furtar, de furto, pode ser alguma coisa que ele esconde da empresa, pode ser alguma coisa, alguma informação que ele dá inverídica da empresa, com o intuito já de prejudicar a empresa, pode ser uma falsificação de documentos que ele faz com relação à empresa, ou mesmo e algo grave, né, uma falsificação, e acontece não com tanta frequência isso, mas acontece bastante até, que é o fato de você falsificar um atestado médico para você ganhar aqueles dias de folga, emendar aí com um grande feriadão para você ir na praia, para ver o jogão do seu time, né? Então, isso é a improbidade, tá? A incontinência de conduta ou mau procedimento. A incontinência de conduta ou mau procedimento está muito no comportamento moral desse funcionário. São aqueles assédios sexuais, aquelas palavrinhas que o cara vai jogando para ver se cola de repente na funcionária, ou vice-versa, tá certo? Ou então pode ser algo que ele fala que vai prejudicar, que vai trazer um ato lesivo e ofensivo à outra parte. Ele pode ser, por exemplo, e isso acontece muito, quando ele fica lá meio escondidinho no seu canto, ver pornografia, trazer isso, além de ele estar nesse ambiente de trabalho que é prejudicial, ele está deixando um tempo que ele tem para trabalhar pela empresa, que ele está sendo pago para isso, para ele ver algo imoral dentro da sua conduta habitual ali no trabalho, e vai demandar um tempo grande na sua conduta de olhar pornografia e de assistir pornografia, tá? Essa negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço. Isso acontece bastante. O que é esse caso? É aquele funcionário que ele está ali em atendimento numa empresa e de repente uma concorrência ou um amigo dele chega e ele dá essa informação, uma informação da empresa ao outro sobre um cliente da empresa que esteve ali para fazer um serviço, para que essa outra pessoa vá lá e tome o serviço da empresa. Ou ele próprio fala para aquele que vem ali e diz assim, olha, aqui nós estamos cobrando 20% por determinada coisa, mas aqui o menino do lado aqui cobra só 15%, acho bom de repente o senhor economizar, o senhor ir lá, ou seja, ele está ali numa negociação e ele ganha um percentual disso de outra parte para fazer isso, tá? E a empresa, é claro que não dá permissão a ele para fazer isso, e jamais daria, tá? Isso é um ato ilegal. É uma concorrência, de repente, que ele está, vamos dizer, como um sócio oculto de outra empresa ali para prejudicar a empresa, desviando clientes para outra empresa, enfim, fazendo algo que é prejudicial à empresa que está pagando para ele por isso, que ele tem a obrigação moral de estar prestando serviço e um serviço bem feito a essa empresa, um serviço de qualidade. Ele acaba desvirtuando isso. Aquilo que poderia dar lucro para a empresa, que são serviços que vêm para essa empresa ou vendas mesmo de produtos, ele acaba desviando para outro local porque ele é um mau funcionário, né? É uma negociação habitual que ele faz por sua própria conta e risco. Se for provado isso, é lógico, demissão na certa e na hora. A condenação criminal do empregado passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. É uma das causas também de justa causa, porque o condenado criminal, é claro que se ainda estiver nos juízos tramitando o processo, ainda está em fase de recurso, ele não pode ser dispensado, porque a lei diz que o cara só é culpado quando há uma sentença transitada em julgado. Enquanto não há de falar que o cara é condenado, né? Mesmo porque não existe ainda um trânsito em julgado com relação a esse processo.
Mas se houve o trânsito julgado e ele foi condenado, ele vai ser recolhido. E se ele é recolhido, é claro, ele não tem o poder da onipresença. Ele não pode estar num local e no outro local ao mesmo tempo. Então ele vai ter que estar presente fisicamente, cumprindo a sua pena no regime fechado, ou mesmo aberto ou semi-aberto, não sei, no sistema prisional. E ele não pode daí estar na empresa prestando serviço. Aí houve essa condenação, ele vai ser dispensado por justa causa. Então, quais são as outras causas? A letra E, a desídia no desempenho das respectivas funções. O que é desídia? Essa palavrinha assim meio esquisita, né? A desídia nada mais é do que a famosa preguiça. O funcionário que é preguiçoso, que não executa suas funções, que ele está ali olhando o celular dele, chega alguém no balcão para ser atendido e ele faz de conta que não é com ele já olha para outro servidor que está do lado para o servidor ir lá, o funcionário ir lá, e alguém pede para ele um favorzinho do lado, fulano, me alcança essa pasta aí, ele não tem a audácia de levantar da cadeira para levar essa pasta, ele diz, pega aí, tá perto de você e tal, enfim. Desídia no desempenho das funções, é o preguiçoso típico. Se isso for provado na justiça, ele pode ser dispensado por justa causa. Aliás, for provado na justiça é algo depois, né? Ele pode, se a empresa sentir no funcionário essa preguiça, que isso é algo inerente a esse cara, que ele não está nem aí para crescer dentro da empresa, ele só quer ganhar o salário dele do fim de mês, essa desídia vai, com certeza, resultar numa dispensa por justa causa desse funcionário. Nós temos que ficar muito atentos a esse item F aí do artigo 482 da CLT, porque a embriaguez habitual em serviço, ela deixou de ser uma causa para justa causa, tá certo? Ela deixou de ser uma motivação do empregador para dispensar o funcionário. Porque a embriaguez, ela foi vista já há algum tempo como uma psicopatologia, tá? Ou seja, ela é uma doença, ela não é mais algo que a pessoa pode controlar, como aquele que usa a droga, né? A cocaína, a heroína, a maconha, não sei, de repente. Então, a embriaguez é um vício, e a pessoa às vezes não consegue controlar esse vício. Então, ela deixou de ser algo, uma motivação para a justa causa. Então, o que acontece? A empresa vai fazer os papéis, tudo, vai internar essa pessoa em determinados centros de recuperação, aí cabe mais aos familiares da empresa, aos familiares do funcionário fazer isso, tá? Mas a empresa pode fazer, preencher os papéis, tudo para liberação, e é claro que depois essa pessoa, esse funcionário, vai estar recebendo o auxílio doença. Ele vai ser encaminhado para esse tratamento, não sei, por psicólogo, acompanhado por psicólogo, para ver se ele sai desse buraco, né? E a gente deve notar aí nesse artigo da CLT que é uma embriaguez habitual ou em serviço. Isso é muito prejudicial porque eu, por exemplo, João Eudes Pereira, eu tenho um carimbo. Você que tem o seu nome aí e que tem a sua empresa, em você é gravado um carimbo. E lá fora, onde você atua, dentro do bar onde você vai tomar seu choppzinho com os amigos socialmente, lá no seu churrasquinho de fim de semana, no campo de futebol, onde você vai bater o seu futebolzinho, enfim, onde você vai, você carrega o nome da empresa. É o João Eudes do TRT, é o funcionário do banco tal, é o cara da empresa tal, né? Então, você tem esse carimbo da empresa. E quando você está sempre bêbado, a embriaguez é habitual, né? Ou seja, na segunda-feira o cara já amanhece e ele tem que tomar seu copo de cachaça, que é para combater a cachaça que ele tomou ontem e a parte do pernoite embriagado que ele passou. Então ele já carrega essa pecha da empresa como algo degradante. A empresa já vai ter aí um impacto negativo por esse funcionário para o seu cliente, para o seu prestador de serviço, enfim. Por isso é algo grave a embriaguez habitual ou em serviço. E dava muito, porque são muitas famílias desajustadas por causa da embriaguez do funcionário, que gasta metade do seu salário praticamente, dependendo do quanto ele ganha, mantendo o seu vício de embriaguez.
A violação de segredo da empresa, o item G. Então esse item G é algo interessante. Já pensou um funcionário aí da Coca-Cola que passa para a concorrência o segredo da Coca-Cola, a fórmula da Coca-Cola para ser daquele jeito, para ter esse sabor, para ter essa oxidação, essa oxigenação, para ter, enfim, isso é gravíssimo, né? Ou alguém que fez o protótipo de um carro aí das montadoras e de repente ele rouba esse protótipo e ele passa para a concorrência para soltar algo igual. O cara tá ali para dizer: eu vou desbancar esses meus concorrentes esse ano, vou fazer o carro que vai ser o mais vendido. E aí essa violação de segredo prejudica a empresa. Isso são coisas graves de empresas grandes, né? Mas pode ser algo simplesinho. Simplesmente alguém que disse assim: olha, amanhã minha empresa vai soltar aí uma grande promoção de tal coisa, se você soltar por tanto, você vai ganhar dessa empresa e tal, né? É uma violação de segredo, às vezes coisas que são mínimas, mas que podem, de repente, alavancar essa empresa, ou pode prejudicar a empresa, dependendo se esse segredo for violado. Então você tem a obrigação de ser esse guardião dos segredos da empresa, porque você é a empresa, você é funcionário, é a empresa. E se você violar esse segredo, claro, você vai ser dispensado por justa causa, conforme letra G do artigo 482 da CLT. Ato de indisciplina ou de insubordinação. O próprio nome já diz, né? É aquele funcionário que ele é bocudo para tudo. Você fala um negócio, ele já está batendo boca, ele está dizendo que não é daquele jeito. O patrão dele não é nem o chefe dele que mandou ele fazer alguma coisa. Não, é o próprio patrão que chegou e mandou falar. Ele disse assim: mas e se fizer de tal coisa, de jeito é melhor e tal. É claro que esse é um funcionário proativo, às vezes, que diz: olha, o senhor não acha que se fizermos desse outro jeito é melhor para a empresa? De repente o patrão vai dizer: sabe que é isso mesmo? Né? Nossa, que funcionário legal, tudo. Não, o dele é o contrário, é aquele que está ali só para criticar mesmo. É aquele, só falta ele dizer, e às vezes ele diz mesmo na cara: eu não vou fazer isso. Pronto, indisciplina. Insubordinação, está ali na cara dele já, como que escrito: eu sou indisciplinado, né? Isso é algo que na realidade o patrão não aguenta, não suporta isso. E o chefe dele também, às vezes é o que mais, geralmente é o que mais sofre, porque o patrão falta coragem às vezes para o funcionário, embora tenha alguns que são cara de pau mesmo, né? Mas falta coragem para o funcionário de falar isso para o patrão mesmo. Mas para o chefe dele, nossa, todo dia fala isso. Então, o chefe dele cabe daí falar para o patrão sobre esses atos de indisciplina, de preferência colher algumas provas, porque a gente sabe que na justiça do trabalho tem que estar munido de provas, porque senão pode ser revertido uma justa causa dessa. Mas a indisciplina ou esse ato de insubordinação, ele pode configurar e deve configurar e vai configurar com certeza aí no artigo 482, que são as causas da justa causa. Abandono de emprego. Abandono de emprego, ele não tem mais que ter aquele período que falava de primeiro: tem que ter 30 dias, tem que publicar no jornal de grande circulação, tem que chamar o funcionário de volta. Não, às vezes existem provas que comprovam já que o funcionário abandonou o emprego e que não quer mais saber. Não custava para ele, de repente, fazer uma cartinha dizendo e agradecendo a empresa, dizendo: olha, eu estou saindo, por favor, me dispensa do aviso prévio, se fosse o caso, né, no caso. Mas não, nem isso ele faz. Ele simplesmente abandona o emprego. Aí a prova para isso: já viram ele numa outra empresa, ele está trabalhando lá, né? Ou ele, de repente, viram ele através das publicações lá no Facebook, ele está nos Estados Unidos já, ele nem aqui está mais. Ou seja, abandono de emprego. A empresa pode daí fazer essa dispensa desse empregado por abandono de emprego, tá? Letra J. Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensa física nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outra. A gente já passou sobre isso na Justiça do Trabalho, que é aquele caso mesmo em que os funcionários se pegam de pau na empresa. No caso que nós vimos já e atuamos nesse caso, eles se pegaram de faca. Foi difícil, que o cara que entrou para apartar quase que leva uma facada e foi muito difícil. Na hora, levaram para o setor de pessoal
é ter a justa causa nos dois. Então, eles ainda tiveram a cara de pau depois de ir na Justiça do Trabalho para tentar reverter a justa causa, dizendo que não era bem aquilo, que houve simplesmente um pequeno desentendimento. É um pequeno desentendimento e eles se armaram de faca para matar um outro, né? Então, isso são problemas de ofensas físicas, né? E atos físicos praticados contra esses funcionários, contra o outro, né? Mas ato lesivo da honra também, da boa fama praticado em serviço, pessoas que vivem falando mal dos outros e acusando, enfim. E o item K é mais ou menos igual, só que daí é praticado não é contra alguém qualquer, né? É contra o empregador, é o próprio dono da obra, é o próprio dono do comércio e os superiores hierárquicos dele, né? É claro que tem uma ressalva aí, né? Se ele estiver em legítima defesa própria ou procurando de repente ajudar outro que está sendo lesionado em sua honra, sua boa fama, ou enfim, né? Ou o problema físico mesmo, né? Corpo a corpo, onde os caras estão se degladiando lá. O cara pode, de repente, ir procurar ajudar, tá? Prática constante de jogo de azar. Isso é algo também que, assim como a embriaguez habitual no serviço, ela é muito discutida, tá? Ela é muito discutida, porque isso pode se tratar de um vício, tá? Então, pessoas, às vezes, a gente viu agora mesmo que saiu muito na mídia sobre essa questão, as pessoas que gastam 100 mil, 200 mil, que vendem casa para jogar, que era o famoso jogo do Tigrinho, né? E tá na mídia e é uma coisa bem recente. Então, a pessoa pratica constantemente jogo de azar. Isso vai prejudicar a empresa? Vai acabar prejudicando a empresa, porque a pessoa que é viciada, ela não deixa para fazer isso lá na sua cama, quando tiver à noite lá, no aconchego do seu lar. Não, ele faz em qualquer momento, toda hora ele está jogando, então está prejudicando o próprio trabalho dele. E como já disse antes em outros itens, você carrega a imagem da sua empresa. E como é que fica uma pessoa que está constantemente praticando jogo de azar, né? Então, é um dos motivos. Só que, como já dissemos antes, essa motivação para esse jogo de azar, ela pode estar relacionada também como uma doença psicológica, tá? É um vício que a pessoa tem, e assim como a embriaguez habitual em serviço, ela deve ser dispensada, essa pessoa, não ser mandada embora, né? Não, nem por justa causa, nem sem justa causa, mas deve ser dispensada do serviço com toda a papelada para que ela possa encostar-se para esse tratamento. Quanto tempo vai demorar isso? Não sei, é os profissionais que vão falar sobre isso. O psicólogo dessa pessoa, ela pode até ser internada em alguma clínica de reabilitação, se for o caso, mas a empresa não pode dar justa causa nesse sentido, tá? Tem muita jurisprudência nesse sentido já, e aquele que for dispensado por justa causa, por causa disso, alegando isso, praticamente certo que ele vai ganhar uma reversão de justa causa na justiça. Artigo 482-M da CLT. A perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão em decorrência de conduta dolosa do empregador. O que significa isso? Na realidade, essa conduta dolosa do empregador, ela está relacionada com o cargo que ela ocupa. Um exemplo, habilitação é aquela mesmo de alguém que dirige o seu veículo, que está contratado para o motorista, como cargo de motorista. Por exemplo, ambulância de hospital, entregador nas lojas. Ela teve um problema, e aqui é muito clara a conduta que especifica o artigo 482, é uma conduta dolosa. Você que entende um pouquinho de direito penal sabe que existe uma diferença grande entre a conduta culposa e a conduta dolosa, tá? O dolo é aquela vontade que você tem de fazer a coisa, tá? A culpa não. O dolo você está... Um exemplo disso é você estar num bar, você toma até encher a cara
E aí você sai na rua dirigindo o seu veículo. Você sabia que aquela conduta sua poderia matar alguém, mas você continuou fazendo e você fez e se embriagou, e essa direção perigosa sua acabou matando alguém. Então a justiça tem condenado essas pessoas porque houve uma conduta dolosa dela, ela tinha intenção de matar. Por mais que você diga não tinha intenção de matar, ela tinha, porque ela bebeu sabendo dos riscos, e a gente sabe de inúmeras pessoas que foram condenadas por isso, pegaram 12 anos de cadeia, porque ela não teve a audácia de se questionar antes se aquela conduta dela poderia ou não causar mal a alguém, ou então ter a audácia de dizer, olha, eu não estou bem, toma aqui a chave do veículo e leva meu veículo para casa porque eu posso matar alguém, tá? Então, se esse funcionário ele tem essa função dentro da empresa de ser motorista da empresa, e é igual o advogado, por exemplo, que ele não tem OAB, ele não pode advogar, ele simplesmente é um bacharel, mas não é um advogado, ele não tem a carteirinha do OAB, ele não está habilitado a advogar. Assim é o motorista, ele não tem a carteira de motorista, CNH, ele não pode dirigir. Então, se ele perdeu essa habilitação e ele é motorista, como é que ele vai trabalhar, né? Então, ele vai ser dispensado por justa causa, porque aquilo para o qual ele foi contratado, ele não pode mais prestar aquele serviço por dolo dele, pelo dolo, tá? E esse parágrafo único coloca o 14º, motivação para a dispensa, mas isso é algo muito improvável, muito difícil de acontecer. O parágrafo único desse artigo 482 diz o seguinte: constitui igualmente justa causa para dispensa de empregado a prática devidamente comprovada em inquérito administrativo de atos atentatórios à segurança nacional. É o típico cara que muitas vezes colaborou aí com o terrorismo, né? E outras coisas do gênero, tá? Então, esses 14 itens que nós colocamos agora são motivação suficiente para que você possa entrar com ação depois na Justiça do Trabalho, dar justa causa para a pessoa, e depois na Justiça do Trabalho, se houver um processo, entrar no Justiça do Trabalho na sua defesa dizendo o que houve, tá? Obrigado pela paciência tua, nós paramos por aqui o vídeo. Curta o vídeo, comente o vídeo, compartilhe o vídeo. Nós agradecemos de coração essa sua presença aqui no nosso canal e muito obrigado mesmo, tá? E vamos continuar conosco aí, porque nós ainda temos vários outros vídeos para soltar. Agora, um exemplo disso é continuar com essas causas de dispensa na Justiça do Trabalho, porque são várias as causas de dispensa da Justiça do Trabalho, tá certo? Nós temos aí entre elas a demissão sem justa causa, que nós já vimos hoje, a demissão por justa causa, que nós só demos, nós demos uma pincelada menor na sem justa causa e falamos sobre a demissão por justa causa agora, e nós iremos falar também sobre o pedido de demissão, sobre a demissão consensual, sobre a rescisão indireta, que são falhas do empregador, daí diferentemente daqui que nós vimos hoje, que é falha do empregado, a rescisão indireta, a culpa recíproca, que são dos dois, que tem um problema até que a inovação da lei trouxe, aliás, não tão nova mais, mas da questão do fundo de garantia, enfim, e outras coisas. O falecimento do empregador também é uma das causas de forma de rescisão do contrato de trabalho. O término do contrato temporário, e a outra forma de rescisão é por aposentadoria, que é o caso meu, né, que eu me aposentei e agora estou aqui fazendo esses vídeos para vocês. Então, mais uma vez, obrigado por essa paciência que você teve conosco. Curta aí os nossos vídeos, comente, compartilhe, porque na realidade o compartilhar ele não te dá muito trabalho, você só vai clicar nele e vai passar para os seus contatos, né? Nós agradecemos de coração. Ajude-nos, né, dando essa força, porque nós precisamos de levar esse conhecimento a várias pessoas que não sabem, que não entendem. Deus abençoe você e até uma próxima oportunidade.